Em apenas 21 anos do regime militar, deixamos de ser um país atrasado e agrícola e nos transformamos na sétima maior economia do planeta. Começamos a fabricar de tudo: remédios sofisticados, máquinas industriais e agrícolas, computadores, satélites, aviões a jato e até tanques de guerra e mísseis teleguiados. Em 1970, fomos o único país do Hemisfério Sul a assistir à Copa do Mundo ao vivo via satélite. Os militares construíram a maior usina hidrelétrica do mundo, a Itaipu, a segunda maior ponte, a Rio-Niterói, e os metrôs de São Paulo e Rio de Janeiro, além de duas modernas usinas nucleares totalmente operacionais. Mas depois, com a democratização ou desmoralização, sei lá, estamos há 40 anos tentando terminar a usina nuclear de Angra 3. Neste período, de 1985 para cá, caímos do sétimo para a 11ª ou 12ª posição. Deixamos de fabricar muitas coisas, de brinquedos a armas, duas indústrias multimilionárias. Mais recentemente, durante os governos do PT, Lula e Dilma, nossa indústria foi ainda mais sucateada e paramos de fabricar até tecidos, canetas, lanternas e guarda-chuvas. Diante dos inequívocos avanços concretos do regime militar, pergunto: será que o Brasil realmente subiu do 11º para o 9º lugar entre os países mais ricos do mundo? A realidade é que, por conta da Covid-19 e do severo lockdown, muitos países, especialmente os europeus, tiveram suas economias encolhidas. Então, não foi o Brasil que cresceu, foram os outros que diminuíram. A guerra entre Ucrânia e Rússia, dois grandes produtores de alimentos e minérios, mais o conflito árabe-israelense, também contribuíram para a queda do PIB europeu. Sem falarmos da seca na Austrália, China, Turquia e Índia, os 4 maiores produtores de alimentos, depois de nós e os Estados Unidos. Se não fosse a nossa carne, o nosso leite, a nossa soja e o nosso milho, os babacas dos franceses, alemães e suecos estariam passando fome. O crescimento real, efetivo e sustentável tem que estar lastreado na indústria de base, siderúrgicas, mineradoras, petrolíferas e químicas, e principalmente na produção de bens de capital, máquinas, equipamentos, computadores, trens e navios. O Brasil é paupérrimo na indústria de base. Temos realmente algumas grandes siderúrgicas e pouquíssimos estaleiros, e uma única petrolífera, a Petrobras, motivo da nossa gasolina ser tão cara. Sem falarmos no fato de sermos um país continental, 8.500.000 quilômetros quadrados, 17 vezes maior que a França, e ainda assim não termos uma única fábrica de trens, enquanto os franceses têm o famoso trem-bala TGV, que liga a França à Inglaterra, Alemanha, Holanda, Bélgica, Espanha e Itália. Nossa indústria química é ridícula. Precisamos importar matéria-prima para a fabricação de medicamentos, tintas e até fertilizantes. Nossas duas únicas grandes indústrias de bem de capital, genuinamente brasileiras, são a Embraer e a WEG Tecnologia, que também atua na área química. O pífio crescimento do PIB foi por conta do consumo e não pelos investimentos, que são muito mais importantes. E não foi crescimento do consumo das famílias, mas dos gastos públicos do governo Lula, que distribuiu bilhões, repito, bilhões,
para comprar apoio político dos deputados e senadores que receberam verbas para seus currais eleitorais. Então a realidade é bem diferente do que dizem os jornalistas esquerdopatas e criminosos da Globo, Band, Folha e Veja. Os investimentos do setor privado, que é quem gera emprego e riqueza, caiu de 4,5% para 3% do PIB, que é da real de 33%. É lógico que a atividade econômica caiu. A Black Friday foi negativa e as vendas do Natal foram medíocres. Os recordes das bolsas apresentados pelo governo fascista e mentiroso do Lula, em conluio com a imprensa criminosa esquerdopata, não representam a realidade dos fatos. Os dados são apresentados em valores absolutos em reais, sendo que deveriam ser apresentados em números relativos e em dólares. Sem falar que é preciso descontar a taxa de juros, a variação cambial e a inflação. Em dólares e em números relativos, houve, na realidade, prejuízos na realização dos investimentos na Bolsa de Valores de São Paulo, a única do Brasil. É uma vergonha. Um país com quase 220 milhões de habitantes ter apenas uma única Bolsa de Valores. Só em janeiro de 2024, as bolsas, valores futuros e commodities perderam 8 bilhões de dólares. É muito dinheiro que deixou de ser investido em fábricas, comércios, fazendas e mineradoras. Toda essa grana alta foi transferida para os Estados Unidos, Japão, Europa, Suíça e Coreia. O saldo positivo da balança comercial, importações versus exportações, foi por conta do agronegócio e mineração, as duas áreas mais demonizadas pelo Lula e seus pelegos do PT, PSOL e PCdoB. Quanto à elevação do Brasil, numa única das várias agências de rating para o grau Investment Grade, é pura ilusão. As próprias agências divergem em suas métricas e prismas. Bom exemplo é a Stanley & Poor's ter dado classificação AAA para o banco Lehman Brothers, que teve sua falência decretada 6 dias depois. Eu, professor Magno Amaro, fui analista contábil e financeiro por quase 20 anos e trabalhei nas duas maiores auditorias e consultorias do mundo, a Pricewaterhouse e a Ernst Young, além do maior jornal especializado em economia e negócios, a Gazeta Mercantil, hoje correspondente ao jornal Valor Econômico. Eu sei coletar dados, fazer cálculos e interpretar números. Então não vai ser o IBGE do Lula que vai tentar me enganar. A queda do dólar não é, nem de longe, um mérito do Lula ou do Haddad. Absolutamente. O dólar está caindo em todo o mundo por conta do governo americano estar imprimindo moeda. Eles podem, nós não. O dólar é a moeda internacional mais aceita no mundo todo. Além da China estar obrigando seus parceiros comerciais mais fracos, especialmente os africanos e alguns asiáticos, a fazerem transações em yuan, a moeda chinesa que corresponde a 69 centavos do real brasileiro. Isto mesmo, a moeda chinesa tem menos valor que o real. Os Estados Unidos até podem, nas próximas décadas, declinarem economicamente como está regredindo socialmente, mas é improvável, não impossível. Os empresários e trabalhadores americanos são muito eficientes e o povo precisa eleger presidentes republicanos. Os americanos estão saturados com as políticas progressistas, ou melhor, regressistas, do Partido Democrata Fascista. Olha o paradoxo, que estão destruindo os estados de Nova York e Califórnia, os dois mais perigosos e com mais impostos.
Na contramão desses dois estados que já foram os mais ricos dos Estados Unidos, estão o Texas e a Flórida, dois estados conservadores e liberais. São os que mais crescem e ficam mais ricos. Novos moradores e principalmente empresas e investidores estão em busca de liberdade e menos impostos. Gigantes do comércio e da tecnologia, Oracle, HP, Burger King, grandes farmacêuticas, Amazon e Tesla estão transferindo suas operações para o Texas ou Flórida. Até grandes empresas de tecnologia chinesas estão fazendo o mesmo caminho. Em qualquer lugar do mundo, sempre que houver recessão, os mais pobres são os que mais sofrem. O déficit fiscal de 2023 passou dos 234 bilhões de dólares, o maior em 26 anos. O Brasil perdeu 430 mil empresas. Se considerarmos os microempreendedores, o número pode chegar a 700 mil. Repito, só em janeiro de 2024 as bolsas perderam 8 bilhões de dólares. Metade das cidades nordestinas não tem dinheiro para pagar suas despesas correntes, com administração pública, saúde e educação. Em 2023, as vendas despencaram em todas as áreas. Nunca se vendeu tão pouco, de carros a chinelos. A Alpargatas, dona da marca Havaianas, registrou um prejuízo contábil de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Imagina quanta gente está sendo mandada embora. O incrível é que a imprensa desinformativa e criminosa faz malabarismos retóricos para tentar explicar e justificar justamente o contrário. Então Lula e seus asseclas estão destruindo o Brasil. E você assistindo bobagens no TikTok. E tem mais. Mesmo com o déficit fiscal, orçamentário e na balança comercial, Lula ainda quer outro avião maior e mais luxuoso que pode custar 400 milhões de reais. Com esse nosso dinheiro, dá para construir 10 grandes hospitais ou 100 postos de saúde. Americanas e Magazines Luiza, como você bem sabe, estão em recuperação judicial. E o Bradesco, em 80 anos de existência, até teve um lucro de quase 3 bilhões, mas seu valor de mercado caiu 24 bilhões. Então, contabilmente, está com prejuízo financeiro de 21 bilhões de reais.